Iletrada. Se fores o autor visado neste episódio, ouve por tua conta risco. Não me responsabilizo por quaisquer danos psicológicos ou morais causados. Olá, estamos de volta e hoje trago-vos um livro que não era o que eu apetecia trazer, porque a verdade é que eu apetecia-me ler uma fantasia e falar sobre ela, e porque é um género que já não leio há tanto tempo e é o meu género preferido. Não sei qual é que foi a última fantasia que vos trouxe. Lembro-me do último sci-fi, mas não me lembro da última fantasia, portanto, por que caminhos é que eu ando a ir, visto que o que eu realmente gosto é de fantasia, mas também tenho gostado de outro tipo de livros e acho que começo a gostar de ler livros que não gosto. Vá-se lá saber porquê. Além disso, eu andava a pedir, por favor, aos sete ventos para me trazer uma fantasia de conforto. E o que é isso de uma fantasia de conforto? É uma história que eu já conheço, mas por alguma razão deixei de ler, mas eu sei que vou gostar. É aquele tipo do eu vou gostar, mas não vou adorar. E para mim há aqui uma diferençazinha. E qual é que era o livro que eu queria ler? Não Viveram Felizes para Sempre, da Stephanie Graber. Qual é que é o problema? Eu não o tinha comprado. Agora já tenho, portanto, em breve ele aparece por aqui. De todas as formas, eu tinha outro livro na estante que era fantasia. Acho que até é a única fantasia que eu tenho na estante, que é Um Mar Sem Estrelas, de Erin qualquer coisa. Eu não escrevi aqui nas minhas notas o nome do autor e os livros também não estão no sítio onde eu gravo. Portanto, não sei o nome do resto. E assim que li a primeira frase deste livro, eu pensei logo para mim mesma: por que raio é que eu vendi o Circo dos Sonhos? Porque a verdade é que às primeiras frases a história apanhou-me logo. O tipo da escrita envolveu-me e embalou-me e eu queria continuar a ler. E depois eu lembrei-me porque é que eu vendi o Circo dos Sonhos e porque é que eu já não o tenho. Porque infelizmente esse livro foi vítima de uma crise financeira em que eu precisei de me desfazer de alguns livros, quase todos, porque precisava de dinheiro. Pronto. É triste, é a vida. Seguimos. O Circo dos Sonhos é um livro bastante antigo que eu já li há muitos anos, mas se não o leram ainda e são amantes de fantasia, não sei o que é que vocês andam a fazer, porque é um livro delicioso e deixo-vos obviamente como recomendação. Já o fascínio por Um Mar Sem Estrelas desvaneceu-se tão depressa como se formou, isto porque cada capítulo é uma história diferente e assim que quer saber mais sobre a história daquela personagem, o capítulo muda e deparamos-nos com uma nova personagem, à semelhança do que acontece em A Morte à Primeira Vista, de Yves Pires. E não sei se lembram, mas nos capítulos iniciais deste livro que vos trouxe há 2 meses, deixaram-me um pouco em desespero, com vontade de abandonar a história, e a verdade é que ainda bem que eu não a abandonei, porque eu acabei por a adorar, assim que tudo aquilo começou a conciliar-se e a fazer sentido. E teria realmente sido uma pena se eu tivesse desistido daquele livro logo ao início. Pelo que eu coloquei a nossa querida Erin em pausa. Pela primeira vez na minha vida eu coloquei um livro em pausa e peguei no livro do Fábio que se chama Dallas, o Meu Bairro. E é o livro que vos trago hoje para falar. Agora, qual é que é aqui a questão? Eu já li 2 livros a seguir ao do Fábio e não voltei a Um Mar Sem Estrelas. Portanto, eu não sei até que ponto é que esta pausa no livro não vai ser definitiva. Mas eu espero que não. Talvez quando voltar, quando acabar o que estou agora, vá ler esse. Não vou, porque eu agora tenho E Não Viveram Felizes para Sempre na estante. Portanto, o que vem a seguir é o Não Viveram Felizes para Sempre. Pronto, não interessa. Vamos aqui falar sobre Dallas, o Meu Bairro. Este é um livro que pensei que fosse mais leve de ler do que O Mar Sem Estrelas, pelo menos de peso ou massa, como se diz em física ou química, é obviamente muito mais leve.
Para os ouvintes do podcast que não sejam da mesma zona do que eu ou que não conheçam o Carregado, que é onde fica Dallas, o bairro do Fábio, eu cresci a ouvir histórias de violência e tráfico de drogas neste bairro. Mas quando peguei no livro pensei que o mesmo fosse desfazer esses preconceitos que eu tinha, que não passassem de mitos urbanos. Para começar, e apenas pela leitura do prefácio, posso dizer que o Fábio escreve exatamente como fala. O que poderia ser uma crítica, mas neste momento é um elogio. Depois, um revisor efetivamente teria dado jeito neste livro. E porquê? Pelos erros? Não. Ainda não encontrei nenhum, mas pela repetição de palavras. Exemplo, não sei, ponto, sei que me diverti muito a escrever. Qual é o problema desta frase? Tem 2 seis seguidos, separados apenas por um ponto. Para a maior parte das pessoas isto pode não fazer qualquer diferença, mas se a frase fosse alterada para não sei, ponto, diverti-me muito a escrever, não tinha perdido absolutamente nada e evitávamos a repetição da palavra sei. E por vezes só os olhos de outra pessoa é que nos pode dar esta indicação. Contudo, a história começa e eu esqueço-me de ir procurando por defeitos, porque começo a rir assim que nos é apresentada a história do picha. Caro ouvinte, eu sei que dizer apenas esta palavra abre uma possibilidade imensa de histórias e eu não vos vou revelar o que ou quem é retratado como picha. Porque se querem rir tal como eu me ri com esta história, terão que dar uma oportunidade a este livro. E posso-vos garantir de antemão que não se vão arrepender. E depois de o Fábio me ter posto a rir logo nas primeiras páginas, tenho ainda que lhe deixar outro elogio. Querem ver que este podcast agora é um espaço de amor? O livro fala-nos de algumas personagens. A palavra correta que deveria usar é pessoas. Mas mesmo sabendo que são pessoas reais, com histórias reais, penso que personagens é a forma correta de as descrever, tendo em conta a forma como são retratadas. O que é que eu ia dizer? Já sei. Palmas para o Fábio, que deve ser o único homem à face da terra que nos sabe contar uma quadrilhice de forma apropriada, porque ele apresenta-nos um marco. E mais à frente, quando volta a falar dele, escreve, e cito, o marco, abre parênteses, o da BMX, fecha parênteses. Sim, senhor, é assim que se faz referência a alguém. Dás-lhe parte daquilo que lhe constitui a personalidade, aquilo que o faz ser diferente dos outros. E no caso do Marco, era porque tinha uma BMX. Haverá alguma forma melhor de me fazer lembrar quem é o Marco? Não. Portanto, Fábio, muito obrigado. Este livro é o relato da experiência do autor em brincar na rua. E quando nos encontrarmos, disse-me que talvez não me revisse nestas descrições. Mas a verdade é que revejo. Não tinha um grupo de amigos como o do Fábio, nem brincávamos num espaço urbano. Contudo, também brinquei na rua com alguns amigos mais velhos que eu, que eventualmente cresceram mais depressa, e eu acabei a brincar sozinha. Eu não tinha propriamente um espaço como o do Fábio para brincar, envolto em obras, em prédios, terra batida. Eu tinha algo que considero melhor. E desculpa, Fábio, estar-me aqui a sobrepor a ti, ou a tentar fazer isso, porque eu tinha uma serra inteira para onde ir. Eu lembro-me que tinha uma árvore que, não sei porquê, cresceu meio deitada e eu usava como baloço. Houve um lugar onde eu cheguei a fazer uma espécie de uma tenda com paus. E talvez seja por isso que gosto tanto de livros de fantasia. Foi por passar tanto tempo a brincar só com as fadas. E, tal como o Fábio, eu também tive uma PlayStation 1, onde o segundo comando nunca era usado. Mas, ao contrário do Fábio, ainda hoje jogo, e já não sozinha. Pelo que deixo como recomendação alguns jogos que vocês podem jogar com os vossos companheiros ou amigos na sala de estar. Entre eles, recomendo PlateUp, It Takes Two, Overcook e este, fixem-se, faz favor, porque se não o jogarem, vão se arrepender. Split Fiction. Não é um
Acho que não é um jogo muito conhecido, mas é brutal. Após quase 10 minutos a falar apenas bem do livro e como é habitual neste podcast, não podemos trazer apenas as partes positivas. Portanto, avançamos para as negativas. O livro conta-nos muitas histórias de diversas personagens, que tudo e que têm em comum é o Fábio como observador. A ligação entre as histórias nem sempre é bem conseguida e seguem sempre a mesma ordem. A apresentação da pessoa, seguida das peripécias que fazia e o que acaba por se tornar repetitivo. Além disso, a escrita é básica, quase como se fosse uma conversa de café, em que alguém te está a contar o seu passado, mas uma conversa obviamente unidirecional. Tudo isto acaba por ser tediante, apenas salvo pelas piadas que me apanham desprevenida. Esta forma de escrever que vou definir como descontraída não me deixou propriamente fã, mas de certeza que há quem goste e ainda assim foi-me perdendo e agarrando ao longo das histórias. Houve uma parte que me prendeu em particular, mas antes disso tenho que partilhar convosco que eu e o Fábio passámos muito do nosso tempo em bairros vizinhos. O Fábio porque era ali a casa dele, eu porque o meu médico era no bairro ao lado. Portanto, nós temos um imaginário de espaços e lugares. E outra questão, nós crescemos no mesmo concelho, portanto, também temos aqui certos sítios que frequentámos em comum. Contudo, eu e o Fábio nunca nos tínhamos cruzado na vida antes do dia em que nos encontrarmos para eu lhe comprar um exemplar do seu livro. E um destes espaços que temos em comum e que por acaso é muito curioso porque nos encontramos lá ao lado é as piscinas do concelho, que eu nunca pude frequentar no verão porque tinham a fama de ser mal frequentadas por uns tipos do Carregado. Ora, foi com pouca ou nenhuma surpresa que eu descobri que esses tipos eram nada mais, nada menos do que o Fábio e os amiguinhos, que me obrigavam a ir às piscinas da Ponderosa. Ou talvez não fossem eles, porque a verdade é que o livro nos conta que a fama do Carregado que vos falei ao início, de drogas e de violência, afinal não era assim tão infundamentada. Talvez fossem os que traficam e roubam que também fossem frequentadores desta piscina. E, por isso, a insistência em roubar moedas aos miúdos, para que também eles conseguissem pagar a entrada estupidamente alta para uma piscina demasiado pequena, com poucas sombras e virada à chapa do sol o dia todo. O que eu estou aqui a tentar dizer com esta depreciação deste local público é: mesmo que os meus pais me quisessem lá deixar ir, eu também não iria, porque o meu gabarito é superior à qualidade daquele espaço. Ou estou apenas a esconder o trauma de os pais, ou talvez esteja só a esconder o trauma que os meus pais me causaram por me terem proibido de fazer várias coisas na infância/adolescência com esta minha falsa mania da superioridade. Nunca se saberão. Ao longo deste livro, apercebi-me de que queria saber mais sobre quem é o Fábio hoje e um bocadinho menos sobre a sua infância, tipo a história do Berlinde. Contudo, controlei-me para não ir à procura da biografia do autor, sendo que todo o texto é em parte uma biografia, mas avancemos. E lá estava ela, quando virei a última página, sucinta e objetiva, e deu-me um murro no estômago, igual aos que o Fábio levava no seu querido bairro. E talvez não seja a altura ideal para citar um filme da Disney, mas já dizia o chefe Gusteau: nem todos sabem cozinhar, mas qualquer um pode ser um grande cozinheiro. Ou algo do género. Este livro foi escrito e revisto pelo autor, Galhanas. Desculpa se disse mal, não tenho um curso superior que me permita saber qual a fonética de um apelido oriundo do Alentejo. Também isso não é o importante aqui. O que acabei de ler é uma edição de Vanity e quantos erros é que referi? E nem era bem um erro, é uma repetição, por isso nem conta. Tudo bem, o meu forte nunca foi encontrar erros num texto, mas isso nunca me impediu em episódios anteriores de vos trazer essa crítica.
E eu estou aqui às voltas como se o carregado fosse conhecido pelas suas rotundas, em vez de ir direto ao assunto. A escrita não é mágica, nem erudita, mas também não estupidifica o leitor. E não tem erros, o que me deixou impressionada, tendo em conta as habilitações literárias do escritor. Este livro não estará na lista dos melhores do ano, mas não está assim tão longe. Não é difícil quando estou a comparar com o Noir, que me custou o dobro do dinheiro. Diverti-me a ler, revi a minha infância na história do Fábio e fez-me companhia numa fase mais difícil que não é do vosso conhecimento, nem quero que seja. Faltou um pouco de imaginação. Veremos se a encontramos toda amarrotada numa próxima história do Galhanas. Quero só esclarecer mais uma coisa antes de vos desejar umas boas férias e de vos recomendar as piscinas municipais de Alenquer durante este verão. Porque, ao que tudo indica, ainda há para lá uns marmãs do carregado que a continuam a frequentar. Este livro é obviamente uma recomendação, mas se leram os livros que vos recomendei anteriormente, vão me perguntar porquê. E eu quero deixar já esclarecido, este livro não prometeu nada, prometeu tão pouco que nem me apetecia lê-lo, e ainda assim foi a conversa de café que eu precisava e não sabia. Surpreendeu-me pela positiva de uma forma que nunca pensei que fosse possível. Em parte porque na contracapa está mencionada 9 vezes a palavra bairro. Sim, eu contei. Mas não se deixem impressionar por este lapso. O Fábio é muito mais hábil com as palavras do que parece, sobretudo tendo em conta a sua infância.